este Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus que vem para habitar no coração do homem. Oxalá nossa oração pudesse ser esta: não retires o teu espírito do meu pobre coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então o homem que não tem o Espírito Santo, que não tem Deus habitando naquele coração, ele é um homem perdido. É o homem que está enganado, porque enganoso é o coração do homem. E o Espírito Santo, ele habita no coração que nasceu de novo, que teve a natureza mudada. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. O homem tem que receber um novo nascimento, uma nova natureza, para que o Espírito Santo faça morada naquele coração. E se você diz que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele veio para nos guiar em toda a verdade, e você fala que tem o Espírito Santo, mas nega a palavra, nega o batismo em nome de Jesus, nega a Santa Ceia com pão asmo e vinho, você nega Malaquias 4, versículo 5 e 6, é outro Espírito que está habitando em você, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Aliás, a Bíblia é o Espírito Santo. Foi ele quem inspirou os homens que escreveram as Escrituras. Então, como pode o Espírito Santo negar a si mesmo? E contra si mesmo? Não pode. Portanto, se você nega a Escritura, não é o Espírito Santo negando, é o coração do homem que é enganoso, é o coração do homem que está te enganando, é o seu coração que está te enganando. Mas veja o que Jesus disse aqui em São João, no capítulo 14, a partir do versículo 14: se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Jesus disse: as pessoas querem tantas coisas de Deus, elas pedem para Deus fazer tantas coisas. Certamente Deus entrega para você aquilo que você tem fé suficiente para pedir e crer. É cura, é bênçãos, é restauração do lar, seja o que for. Se você pedir em nome de Jesus, Ele fará. Mas saiba você que existe uma diferença entre a fé natural e a fé perfeita. A fé natural, ela também pode alcançar bênçãos naturais. Jesus pode te curar, te dar bênçãos materiais. Ele pode, se você tiver fé, crer. Mas saiba você que isto não é o suficiente para você ter vida eterna. Quantos Jesus curou quando ele esteve aqui na terra? Multiplicou peixe, multiplicou pão, alimentou mais de 5.000, e no final do seu ministério como homem aqui na terra, ele tinha apenas 12 discípulos e algumas mulheres que creram nele. Então Jesus disse que Ele fará se você pedires. Mas Ele disse, no
versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O segredo está aqui, em amar a Jesus e guardar os seus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, mamãe, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus prometeu que voltaria, mas como que ele voltaria? Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus prometeu que voltaria como um consolador. Ele disse que não nos deixaria órfãos. Quem pode deixar um filho órfão senão um pai? Então Jesus era o pai. Ele não era apenas filho, mas ele era o próprio Pai feito carne. E ele voltou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então Jesus voltou na forma do Espírito Santo para habitar em nós. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Mas como pode você dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas da Trindade, sendo que Jesus Cristo, Ele disse que Ele não deixaria órfão, porque Ele é o próprio Pai? O Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo fazendo morada no coração do homem. E aquele homem que permite Deus fazer morada, ele já não anda mais por vista, ele já não anda mais por sentimentos, por orgulho, ele já não anda mais pelo seu próprio entendimento, ele não se estriba mais no seu entendimento, porque ele andará pela fé. Porque o justo, ele vive pela fé. Mas que fé? A fé natural? Não, a fé perfeita. E a fé perfeita, ela é baseada no perdão. E quem tem fé perfeita, crê na palavra de Deus, obedece às Escrituras. Quer ter fé perfeita? Obedeça às Escrituras, guarde os mandamentos, porque a obediência total à palavra de Deus te dá o direito de receber o Espírito Santo. Então nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos derrotados, nós não estamos cabisbaixos, tristes. Nós temos uma tristeza segundo Deus, que é a tristeza do arrependimento, como já tem sido falado aqui, mas nós não temos a tristeza da amargura, de estarmos andando com sede de alguma coisa, como se estivesse indo para um lugar que você não sabe onde é e não encontra nunca. Essa sede que você sente, essa tristeza, essa angústia de querer alguma coisa e nada te satisfaz, é porque você está tendo sede do Espírito Santo. Não tente afogar a sua sede com outras coisas. Não faça isto. Tenha amor pela sua alma. Ela está sedenta.
Jesus disse para aquela mulher cananeia lá no poço de Jacó, quando ele pediu a água para ela, e ele disse para ela: era tu que deveria me pedir de água para beber. Ela disse: mas você não tem nada para pegar a água aqui no poço. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Rios de água viva fluirão de dentro do seu ser. Então você quer ser uma pessoa vitoriosa, não quer mais ser derrotado, andar cabisbaixo, em depressão, triste, preocupado com o dia de amanhã. Você tem o poder de tomar a decisão de crer e obedecer a palavra, e Deus te dará o Espírito Santo, que encherá o seu coração de alegria, de gozo, de paz, de mansidão, e aí você terá os frutos do Espírito. Você não andará mais preocupado com o dia de amanhã, com o que é vez de comer ou beber, mas você andará pensando, vivendo, expressando, mostrando o sinal, expondo o sinal de que você é uma pessoa rica, porque você vai pisar em ruas de ouro. Você é uma pessoa que tem eternidade. Mas a sua vida natural, você pode não ter nenhum bem natural, mas você será grato, porque a sua mente e o seu coração estará ligado diretamente à Nova Jerusalém, à eternidade. Pense nisso nesta manhã. O quão feliz você pode ser se você receber Jesus Cristo como seu Salvador e buscar se encher do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você será uma pessoa mais grata. A ingratidão vai embora, a reclamação vai embora, a murmuração vai embora. Você levantará todos os dias agradecendo a Deus pela oportunidade de ter sido um pecador que foi salvo pela graça de Jesus Cristo, assim como eu também fui salvo pela graça de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 2: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido? Será em vão que tenhais padecido tanto? Sei que isto também já foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Deus deu a promessa para Abraão que abençoaria a semente de Abraão grandemente, e nós somos filhos de Abraão porque nós, através do Espírito, obramos pela fé. Nós temos a fé perfeita, então nós somos filhos de Abraão. E Abraão andou peregrinando, buscando uma cidade cujo artífice e construtor não era homens, mas a cidade cujo artífice e construtor era o próprio Deus. E nós herdaremos desta cidade a Nova Jerusalém. Você herdará esta cidade se você for filho de Abraão e andar pela fé perfeita em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.